Quebrou um prato, mano. Esqueceu? Eu? Qual coisa aqui? Oxi, cadê ela? Esse aqui? Eu já ouvi, cara. Seja meu Deus.
É, som. Tem tempo que está muito grave. Som. Som, som. Om, som. O, som. Aí, tá bom. Som, tá bom. Melhorou? Melhorou. Se piorar, depois nós pioramos. Padre, perdeu o carro aqui, ó. Hã? Você Que? vem para a igreja e esconde o carro da Bíblia da caixa. O carro? Sim. O cabo, Ah, o fio, tá. o fio, você não sabe nem o que é. Por isso que esconde. Ah. Não sabe o que é esconde. Não, que esse resiste. Lembra? O microfone dele. A outra caixa. Sabe? Tá ligado lá, né, José? Porque não está ligado aqui. Aí você também não fala nada. Ué, mas não arrumou? Oi? E vai que já arrumou o carro? Por que que não me ligou? Tá. Ele não quiser. Você sabe o que ele está sentindo? Sabe? Abre É quando ele ligado aqui errado, esse cara. Amém, irmão? Vamos para o início, né? Vamos orar o Pai Nosso, lembra a oração com Deus da vida no dia, né? Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ó pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa nossas ofensas, assim
ama cada irmão que tu abençoa, tome cada um nas tuas mãos. Visita o teu lindo, meu Pai querido, espiritual, missionário Josias. Todas as preguiças, Senhor, Pai, que tu toma nas tuas mãos, abençoa todas as preguiças, todas as reverências, meu Pai querido, sociedade, senhora, toda missionária, Pai. Senhor, tu vai encontrar de cada um, Pai querido, quando lembra na tua igreja, meu Pai. Visita, meu Pai querido, a cada um, meu Pai. Toma nas tuas mãos, meu Pai querido. Deus, fortalece o teu povo, Senhor. Fortaleça, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, Senhor. Eu te louvo, meu Pai, te agradeço, meu Pai querido, por esse momento, meu Pai querido, essa hora, meu Pai, que tu preparaste, meu Pai querido, para que nós exaltar o teu nome, meu Pai. É tudo que eu te louvo, Jesus, te agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém, Jesus, graças a Deus. Glória a Deus, aleluia. Vamos cantar. Bate palma, meu irmão. Não entrar no céu, coração e flecha. Bate palma, meu irmão. Pra não entrar no céu, coração e flecha. Eu bato palma, eu glória a Deus. Eu bato palma, coração que Deus me deu. Eu bato palma, eu glória a Deus. Eu bato palma com a mão que Deus me deu. Jesus convida para com ele viajar. Uma viagem que eu não posso rejeitar. Viagem longa, é muito longa, mas é Jesus que nos manda viajar. Viagem longa, é muito longa, mas é Jesus que nos manda viajar. Foi uma pescaria que eu encontrei com o meu Jesus. Ele me disse, filho meu, eu te ajudo a carregar a cruz. Ele me disse, filho meu, eu te ajudo a carregar a cruz. Por isso ora, sem cessar. Por isso ora e confia. E não teria você tem que jejuar. E não teria você tem que jejuar. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Amém, irmão? Amém. Eu convido o coral para poder estar louvando o Senhor em nome de Jesus. Amém? Bom. Sem conhecer esse 140. É? Vamos criar o Senhor. Vamos ver isso? Vamos louvar o 141 da Rafa em nome de Jesus. Quem sabe eu te posso? Vamos nos ajudar em nome de Jesus, amém? Vou tentar ajudar vocês. Só um minuto, tá? Vai, Lu. 141. E. É 141.
Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus, tá bom? E é isso. Em nome de Jesus, tá bom? Eu vou pedir à igreja que me ajude, tá bom? Em nome de Jesus. Minha vida seja assim. É o 4, 3, 2. Consagrada a ti, Senhor, possa sempre no porvir operar o teu amor, a minha amada Salvador, no teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção. Minha voz se faz ouvir, a minha alma lava Salvador, no teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, tua
e acha assim, um louvor é simplesmente um louvor, né? E não é. Esse louvor ele foi dado para alguém entoou esse louvor consagrando a Deus, com certeza que todo levita tem que se consagrar a Deus, não é verdade? E aqui, esse verso 3, né, a terceira estrofe desse hino, ele diz assim, ó: seja o meu tempo já consagrado em teu labor, em teu serviço. Ou seja, o nosso corpo tem que ser consagrado para Deus, né? Em teu favor, ou seja, consagra, Senhor, o meu corpo para o teu trabalho, né? E às vezes a gente passa despercebido em nome de Jesus e se torna uma rotina a gente vir na igreja para casa, igreja para casa trabalho, igreja para casa trabalho. Não entende o que Deus está falando. Não é verdade? Então, um louvor, irmão, eu estou dando um exemplo aqui assim, desse hino, porque o louvor ele tem muito a falar conosco, tá certo? Às vezes a gente acha o louvor bonito, né? Mas procure assim entender o que aquele louvor está dizendo para mim e para você. Porque ele está falando com a multidão, tá certo? Em nome de Jesus. Então, é assim que Deus ele fala. No louvor ele fala através das estrofes, através do coro, né? Em nome de Jesus. E na Bíblia, eu vou tornar a frisar em nome de Jesus, para quem está assistindo e que diz sempre assim: eu não entendo a Bíblia, né? Eu leio, mas não entendo. Pronto. Se Deus ele pede, ele fala com uma pessoa, né? Em nome de Jesus, Deus ele tem sempre que falar com uma liderança da igreja, tá certo? Eu já falei isso aqui uma vez numa pregação, né? Em nome de Jesus, e hoje vou tornar falando em nome de Jesus, tá certo? Então, Deus ele para falar conosco, né? Ele vai falar primeiro com a liderança, com aquele que está à frente do trabalho, né? Exemplo, semana passada quem ministrou aqui? O ministro Félix, não é assim? Pastor Félix, né? Em nome de Jesus, ministro, né? Na minha congregação chama pastor, é a última opção do homem, né? E chama ministros, tá bom? Em nome de Jesus, ministros de Deus, embaixadores da palavra de Deus, tá certo? Em nome de Jesus. Então, Deus para falar com a igreja, tá certo? Ele tem que usar quem? Quem está na frente do trabalho. Semana passada quem estava aqui era o ministro Félix, tá certo? Hoje sou eu. E Deus ele só tem nós para falar? Não, ele está esperando algum de vocês dar lugar para ele falar com vocês, tá certo? Porque da forma que Deus usa eu, Deus usou o ministro Félix, Deus quer usar as irmãs, tá certo? Eu vou falar no tempo das irmãs, tá bom? Porque hoje só tem irmãs aqui, mas para o varão que está assistindo, para a irmã que está assistindo, tá bom? Dê sempre lugar a Deus, porque Deus tem sempre uma palavra de vida para nós, tá certo? E quando Deus ele fala isso, em nome de Jesus, seja através do louvor, através da palavra, né? Ele está esperando que a igreja ela esteja se preparando para colocar a sua vida, para colocar o seu corpo consagrado a Ele, para que Ele possa trabalhar no seu corpo, na sua mente, né? E quando você estiver assim preparado, eu não sei para quem que vai essa palavra, tá bom? Em nome de Jesus, mas enquanto nós tivermos somente nos nossos interesses, nos nossos aconchegos, irmão Félix, tá faltando o quê? A palavra cair no nosso coração. Um dia o irmão Félix estava sentadinho aí, e eu junto com o irmão Félix aí, nós ouvimos o culto levantar e ir embora. Mas um dia Deus colocou para nós um entendimento, a gente fez algum movimento que a gente passou a entender, né? E sempre para que nós possamos entender as coisas de Deus, eu costumo sempre dizer para a missionária Santina, a gente nunca vai ganhar em duas vezes, nunca vai ganhar em dois campos, irmão Félix.
Você, para aprender das coisas de Deus, você vai ter que perder alguma coisa da sua casa. Você vai ter que deixar atrasar um serviço, ou você vai atrasar, ou você vai deixar alguma coisa. Por quê? Porque as coisas do reino do céu tem que ver primeiro na nossa vida, em primeiro lugar na nossa vida. Tá certo? Então, quando a gente arruma assim, talvez seja isso que nós se tornou pregador. Nós tínhamos alguma coisa para fazer, mas não vou fazer, não. Ele determinou, eu não vou fazer, não, eu vou fazer isso depois. Eu vou ler a palavra. Você está entendendo? Então tem que haver lugar. Aí, enquanto eu estiver assim, não, eu vou na igreja e pronto, a minha semana vai ser uma maravilha. Amém. Louvado seja Deus por isso. Mas não é isso que Deus espera da igreja. Deus está esperando um tempo consagrado, tá certo? Um coração puro, um coração consagrado. Antigamente, quando nós chegamos aqui, nós chegamos com raiva de muita gente, não chegou? Chegamos com raiva, com o sentimento de alguém, até de nossa família, tá certo? E com o tempo, a gente foi dando lugar, a gente aprendeu que da forma que Deus perdoou nós temos que perdoar, tá certo? E aquilo foi saindo, nós fomos dando lugar, foi saindo, porque não é fácil, não é verdade? Pois é, a palavra vai trabalhando no nosso coração, mas nós temos que deixar. Quando chegar na sua casa, é assim, sentou no sofazinho lá, ó, sentou no sofazinho, pensa no culto, em cada palavra que você ouviu, e fala assim, onde eu me encaixei nessa palavra? Louvado seja o Cristo de consertar. É assim, irmão? Então, é dessa forma que esse hino está dizendo, né? Seja o meu tempo, ó, meu coração, o teu tempo, né? Consagrado a ti em seu labor, em sua obra, em seu trabalho, né? E o trabalho de Deus, ele não é só aqui na igreja, né? Às vezes a gente vem aqui, limpa, né? Eu costumo sempre dizer que a empresa de Jesus é uma empresa sem fim, é a maior empresa do universo, é o mundo. Pode falar, meu filho. Fale no microfone. Fale para o povo. Aqui no caso, tomar um banho de entendimento e de sabedoria para daqui nós dizer, ó, aonde Deus mandar, nós vamos preparados e limpos. É isso. Tá certo? Então, quando a palavra ela vem para nós, o que Jesus diz? A minha palavra é água, né? A Bíblia diz que do trono de Jesus sai uma fonte de água viva, tá certo? Você pode ver que se eu chegar aqui nessa palavra aqui semana que vem vai estar de formas diferentes. Ela nunca se repete. Pode se repetir um ou dois versos, né? Mas geralmente a maioria é sempre diferente, tá certo? Renova, a palavra de Deus é renovada, tá certo? Então, às vezes a pessoa vem, ela já vem com o coração tão fechado que quando o pastor ou ministro na nossa igreja, no caso aqui, abre a tua Bíblia, né? Que no caso hoje aqui nós vamos ler Levítico 6, tá bom? Aí o que acontece? Aí ela pega e fala assim, meu Deus, de novo esse versículo. Quantas vezes que a gente, eu e o senhor mesmo, nós já falou, nossa, eu já ouvi essa mensagem aí da mulher de fluxo de sangue. Eu já ouvi isso semana passada, já ouvi essa semana e hoje de novo. Né? Não foi assim? Quantas vezes que eu mesmo confesso nós repetimos. Tá certo? Mas nós não podemos se aborrecer com a palavra. Ela vem diferente. Tá certo? Em nome de Jesus. Bom? Então, abra suas Bíblias no livro de Levítico 6, tá bom? E como vai estar falando, né? De obediência, tá certo? E que não é que Deus ele não fale com vocês, não. Tá certo? É que Deus, ele primeiro, para ele falar, ele precisa de um na frente. Ele precisa de dar uma liderança na frente. Tá certo? Às vezes, quantas vezes que nós já ouvimos falar e nós vimos chegou a falar isso há algum tempo atrás, há alguns anos atrás, meu velho? Fala assim, poxa, aquele irmão é santarrão, só ele que fala, só ele que é o santarrão. Você está entendendo? E não é assim.
Tá certo? Tem que ter uma pessoa da igreja que Deus escolheu para falar. Quando Deus ele está te. Quando você está passando uma luta, você não entende aquela luta que você está passando. Mas se você parar na maior luta que Jesus enfrentou por sua causa, você vai se conformar com a sua luta. Tá certo? Jesus ele sentiu tanta dor, que quando ele estava chegando no Calvário, ele clamou, né? Eloi, clamar sabatani, né? Você está entendendo? Você está entendendo? Então, o que acontece? Eloi, clamar sabatani. O que quer dizer? Pai, se possível for, afasta de mim isso. Ele já não estava aguentando, ele estava sentindo agonia. Tá certo? E muitas das vezes nós queremos parar por causa do valor. De um problema na igreja, de uma discussão, né? De um desentendimento, né? Uma enfermidade é toda da nossa carne. Não é verdade? Isso aí é mais fácil. Já pensou se eu pensasse em parar por causa da muleta? Porque eu cheguei na igreja, eu não era muleta, não usava muleta. Mais difícil, a luta na casa de se manter, se livrar de uma maldição. O que é maldição? Ser mal falado. Sim. História. Sim. E a maldição está. Não, peraí, a maldição é aquela coisa que se fala de você que você não merece. Você está sendo maldito na boca daquela pessoa. É terrível isso. E aí, você sabe o que isso que o irmão Félix está falando? Sabe onde está? Lá no livro de Mateus 5, que está dizendo assim, ó. E quando vos injuriarem, Isso, é injúria. E disserem todo mal contra vós, alegrai-vos. Olha, aqui o diabo já entra logo no coração. É por isso que o hino está dizendo: seja o meu templo, Senhor, o meu coração, consagrado a Ti para a Tua obra. Então você não pode se sentir errado. Quando a pessoa, você já pensou, se eu olhar para uma irmã assim e dizer assim: oi irmã, você é uma prostituta, eu não gosto de você, detesto você. Aí você fala assim: poxa, o que eu fiz para o bom Carlos? O que eu fiz para esse homem? Se você não me enxergar com os olhos da fé, você vai pegar raiva de mim. Por quê? Porque quando você ouvir isso de mim, a primeira coisa que Satanás vai fazer é sujar o templo de Deus. Onde é o templo de Deus? Não é seu corpo, não é sua saia, não é seu cabelo, tá certo? Não é a sua índole. Ele vai sujar o coração, que é templo do Espírito Santo de Deus, tá certo? Então sobre isso aí a gente tem que se reservar, tá certo? Não é assim? Então bora. Livro de Levítico, capítulo 6, diz assim: disse o Senhor a Moisés, ano 1490 a.C. Quando alguém pecar e for infiel ao Senhor, enganando o seu próximo, referente a algo que este lhe deu em depósito ou em penhor, ou roubo, ou reter em seu poder alguma coisa de seu próximo, ou que tendo achado ou perdido, e o negar com falso juramento, ou dizer alguma outra coisa de todas aquelas que o homem costuma pecar. Quando assim pecar e se tornar culpado, restituirá o objeto roubado, ou extorquido, ou o que lhe foi confiado, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo sobre o que falsamente jurou, restituirá por inteiro, e ainda sobre isso acrescentará a quinta parte a quem pertence, o dará no dia da sua oferta pela culpa, e por sua oferta pela culpa trará ao Senhor um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a sua avaliação, para a oferta pela culpa, o qual entregará ao sacerdote.
Assim o sacerdote fará por expiação diante do Senhor, e lhe será perdoada qualquer de todas as coisas que fez, pela qual se tornou culpado. Tá certo? Deixa eu parar um pouquinho aqui, em nome de Jesus. Você vê que o texto sagrado, né, ele não está falando com a igreja, tá certo? Aqui o texto está dizendo assim: e falou o Senhor a Moisés. Por quê? Porque Moisés era o líder da igreja. Não é assim? Moisés era a liderança. E Deus, para falar, para dar algum recado, ele vai ter sempre que usar a liderança. Então, eu vou um pouquinho mais além, tá certo? Às vezes você vai enxergar eu e irmão Félix como a sua liderança, tá certo? Vai enxergar a missionária como a sua liderança, tá certo? Mas aqui está se falando Moisés hoje. Quem é Moisés nos dias de hoje? Né? Líderes. São todos os pastores, todos os missionários, tá certo? Seja da sua igreja, não, ou não, tá certo? Se você recebeu o recado de Deus, tá? Você tem que parar, orar a Deus e saber se realmente vem daqui. Por que você vai ter que orar? Se Deus está falando Ele está dando a ordem para Moisés, tá certo? E hoje nós não temos só nós aqui de Moisés, nós temos vários pastores, tá certo? Nós temos pastores no mundo inteiro. Onde você for, você vai encontrar um pastor. Então, esses são líderes escolhidos e colocados no altar para serviço do Senhor, tá certo? Aí eu obedeço só os líderes da minha congregação. Amém? Louvado seja Deus. Mas os de fora você não pode menosprezar. E é tanto que é isso, que lá no livro de 2 Pedro, ele está dizendo assim, ó, no versículo 3, se não me falha a memória, está dizendo assim, ó: amados, não creais em todo o espírito. Deus, ele entende a sua dúvida, tá certo? Ele entende que aí fora está cheio de bode vestido de ovelha, tá certo? Então ele está falando assim, ó: quando você ouvir um recado aí fora de alguém e que está dizendo em meu nome, chega lá na sua casa, eu entendo a sua dúvida, eu entendo que você quer ser fiel ao seu ministério, mas põe o teu joelho no chão e apresente a mim, porque eu vou responder você. Porque já no vosso meio muitos falsos profetas, né, mentirosos, né, e até usados por demônios, tá certo? O demônio não pregou a palavra para Jesus? Não foi isso? Livro de Mateus, capítulo 4, tá certo? Então, aqui nós estamos falando aqui de Moisés, tá certo? Moisés, ele vai entregar o recado para uma nação. Eu falei para você, se você não entende a Bíblia, basta você se colocar. Quem é Moisés na sua casa? Na sua casa você vai ser o Moisés, tá certo? Você vai estar a serviço de Deus na sua casa? Você vai estar a serviço de Deus numa visita? Quando Deus falar com você assim, ó, se você sentir no coração assim, puxa, eu vou fazer uma oração de aquela pessoa, não é, com certeza não é o diabo que está mandando isso aí, porque ele não gosta de oração. Se ele gostasse de oração e das coisas santas de Deus, ele não teria se revelado no céu. Não é assim? Tá certo? Então, quando você sentir no seu coração de você ajudar alguém, de você pedir informação para um homem de Deus, uma mulher de Deus, ou sentir vontade de ajudar ou fazer oração a alguma pessoa, com certeza não é o diabo que está mandando, não. É Deus que está falando contigo. Tá certo? Paulo diz assim, Paulo deu tanto lugar a Deus, que uma vez ele está escrito aqui, ó, ele falou assim, ó: eu louvo a Deus, porque já não sou eu mais que vivo, mas o Senhor que vive. Não é verdade? Então, eu e você, em nome de Jesus, nós temos que chegar a esse ponto de Paulo. Tá certo? E para isso, em nome de Jesus, nós temos que estar o quê? Atento. Atento à nossa liderança, atento ao nosso ministério, tá bom? Porque da forma que Deus ele vai falar lá,
ele vai sair diferente. Lá na central, lá vai sair diferente, o Campo vai sair diferente. Por quê? Porque lá são uma diretoria, homens preparados, ao qual Deus entregou, não foi a filial do Noronha. Ele entregou Santo Amaro todinho, entregou a Bahia quase toda, entregou Pernambuco todo em nome de Jesus, e cada lugar tem uma liderança, tá bom? Vinda da onde? Vinda da central, através do profeta missionário Josias, tá certo? Talvez vocês não saibam, a missionário Josias está bem debilitado, né? Bem debilitado, e ele já colocou o Ronaldo, né? Missionário Ronaldo, Ramon, Genivaldo, Salomão como para tomar conta da obra, praticamente como sucessor dele. Está controlando o direitinho. Isso. Tá certo? Então, compensa, às vezes a gente deixar essa dor de lado, não olhar para ela, porque se a gente for olhar para a dor, não faz nada. Mas não comentar, se você vai ter que ficar em pé na beira do fogão, tá certo? Então a gente ir e fazer o querer do Senhor, tá certo? Porque seja o meu tempo já consagrado a Ti, Senhor, tá certo? Não tem outra forma de consagrar a Deus na nossa vida. Não é a irmãzona de saia, de cabelão, não é a irmãzona de jejum, de oração, não. É aquilo que você está fazendo para Deus. Seja o meu templo, o meu coração, Senhor, consagrado a Ti, em Teu trabalho, na Tua obra, tá certo? Aqui nós vemos Deus falando com quem? Com Moisés, tá certo? Então todo recado que você quer saber, em nome de Jesus, às vezes você não vai entender, tá certo? Você que está assistindo em nome de Jesus, mas você tem a semana com 7 dias, né? Aqui no caso aqui, está tendo oração aqui, irmão Félix? No sábado? Sábado a oração, domingo o culto. E na terça-feira o culto, né? Por enquanto ainda tem as coisinhas que terminaram. Tá certo. Então aqui, especificamente aqui em Jardim Noronha, na terça-feira não está tendo culto, tá certo? Mas tem culto em todo o ministério, sempre de Belém, que são das primícias, tá certo? E começa das 7 às 21 horas, tá certo? 7h30, né? 19h30, tá certo? Em nome de Jesus. Então, quando a gente se consagra para Deus, a gente sente falta da obra de Deus, tá certo? Às vezes não adianta eu estar eufórico aqui, eu dar lugar para o Espírito Santo de Deus, pular, falar língua estranha, revelar em nome de Jesus, tá certo? E eu não estar fazendo a vontade de Deus, tá certo? Porque os dons, quando a qualquer momento eu estou com 63 anos, vai chamar minha senha, tá certo? Chama minha senha, daqui a pouco ele chama minha senha, esse corpo cai no chão. Esse uniforme, esse tipo de ministro vai ficar aqui. E eu vou levar para Deus somente aquilo que eu fiz para o Senhor. Tá certo? Quando nós fechar os nossos olhos, aqui ó, seja o meu templo já consagrado. Para estar consagrado a Deus, quando Deus chamar minha senha, aqui dentro não pode ter rancor, não pode ter conversa, tá certo? Não pode ter raiva de ninguém, tá certo? Então é por isso que o próprio Jesus, esse ele não falou com ninguém, esse ele mesmo veio e falou: se vós não perdoares na terra aquele que te fez o mal, eu também não posso perdoar, porque tu deves perdoar assim como eu te perdoei, tá certo? Então aqui Deus está dizendo para Moisés que está cheio de pessoas com delito na igreja, tá certo? Cheio de problemas, pessoas que acharam um celular, tá bom? Tem a foto da pessoa lá, tem o número da pessoa lá, mas um celular de última geração, esse eu não vou devolver nada, vou formatar ele e ficar para mim, tá certo? Pois o céu está de olho em você,
Tá certo? Eu achei uma carteira. A carteira chegou na minha mão, está cheia de dinheiro. Vamos colocar um valor? Tem R$600 na carteira, uns cartões, uns documentos. Eu vou tirar o dinheiro, porque estava na rua, eu falo que eu achei só a carteira. Eu vou ficar com o dinheiro e vou devolver a carteira com os cartões e documentos, achando que eu estou fazendo grandes coisas. Cuidado que os céus está de olho em você. Tá certo? Então aqui, nesse tempo aqui, nós vemos que estamos falando de coisas achadas e perdidas, de coisas que pessoas desejavam, e que desejar aqui era pecado, como nos dias de hoje também, tá certo? Aqui está dizendo que quando eu entrar na casa da pessoa, eu não devo cobiçar, não devo desejar, né? E logicamente toda vida vai-se uma geração e vem uma outra, tá certo? Em nome de Jesus. E assim como eu falo das irmãs, eu falo com os irmãos também, né? Porque todos nós, uma flor, ela não vai ficar com aquela beleza a vida toda, vai? Uma flor ela não nasce bonita, né? Ela desabrocha, fica bonita, enfeita o jardim, ela não sabe se vai ser cortada aquele dia, não é verdade? E ela enfeita, e ela transmite a essência daquilo que o Criador deu para ela, porque tem flores que você passa que está cheirando na rua, tá certo? Mas ela não sabe se ela vai ser cortada ou não, tá certo? O que eu estou dizendo da flor? Porque quando nós casamos com uma pessoa nova, e a idade vai chegando e a gente vai se desabrochando. Isso tanto o homem como a irmã, uma mulher, né? E aí, às vezes a gente sai lá fora. Logicamente, não é pecado você achar a pessoa bonita, um homem bonito, uma mulher bonita. Não é pecado. O pecado é você levar seus pensamentos a outras coisas, tá certo? Em nome de Jesus. Então, aqui, nesse tempo aqui, já tinha isso aqui. As pessoas já faziam isso aqui, né? Desde a criação. Sabe por quê? Porque o diabo, ele não nasceu o diabo, ele foi feito diabo, né? Ele se fez diabo. Não foi Deus que fez ele e diabo, ele se transformou. Tá certo? Em nome de Jesus. Aí, quando isso aconteceu aqui, né? Naquele tempo, nesse tempo aqui, Deus está falando assim o quê? Que quando Moisés vai lá no meio da minha igreja, consulte esse povo e leve essa mensagem, que é isso que eu estou lendo para vocês. E aquele que se encontrar nesse delito e quiser o perdão, deve trazer um carneiro. Tá certo? É cortado o carneiro, era colocado na chapa, separado as gorduras, separado os pedaços que Deus escolhia, tá certo? E o sangue levado à parte. E o sacerdote era incumbido, isso aí. Você vê que não está falando aqui de Moisés, que era incumbido, porque Moisés tinha uma liderança sobre ele, que era o sacerdote. Tá certo? Então, a liderança de Deus, em nome de Jesus, não sei por que Deus manda essa parte, mas às vezes a gente olha muita coisa na liderança, a gente acha que a liderança é Santa Rona, não. A liderança, ela está ali porque Deus colocou. Tem que ser respeitado e tem que ser honrado, tá certo? Assim como Paulo diz assim, para Timóteo, presta atenção. Não entristeçais o Espírito Santo, ao qual vós estáis selados, para o dia da redenção, para que ele não se encontre triste no dia que ele for apresentar você lá. Quando você morrer, Deus chamar a nossa senha, né? Porque o crente ele não morre, ele simplesmente volta à casa do Pai. Tá certo? Quando o crente
ele parte, ele retorna à casa do pai, lembra do jardim do Éden, quando o papai ele soprou o fôlego de vida dele, ele mesmo que soprou, fez a respiração, boca a boca daquele boneco, que ele resolveu colocar o nome de Adão, tá certo? Ele soprou. É esse espírito que Deus tirou dele, que vai ter que voltar para Deus. Você está entendendo? Se você não entendia, você está bem explicadinho, tá certo? Então você tem que pegar agora o nome de Jesus e saber que o nosso templo, chamado coração, se você entregou realmente a vida a Jesus, esse templo agora pertence a Deus. E para ele pertencer a Deus, algumas coisas têm que acontecer aqui na terra, algumas transformações no nosso ser. Nosso coração tem que arrancar aquele sentimento. Tá certo? Como é que as pessoas falam hoje? A irmã Marlene está me ajudando e eu estou só pisando nela. Como é que o pessoal falar que eu estou achando ela? Trouxa? Não é trouxa? É sim, não? O pessoal não fala isso? O Carlos está fazendo a Marlene de trouxa lá, está lá, a Marlene está ajudando ele, e ele só dá patada nela, ele só desfaz dela. É assim, não é, irmão? E isso vai aborrecer o quê? Vai afetar o coração da irmã. Tá certo? Quando afeta o coração da irmã, ela vai nascer um sentimento. E vai chegar um tempo que ela não vai suportar ver minha cara. Tá certo? Mas o crente pode estar assim? Não pode. Não pode. Tá certo? Cristão, ele tem que estar na posição de Deus. Você lembrando que quando eu me visto contra você, ou Deus está lhe provando, ou o inimigo está te atentando. Tá certo? E você vai ter que fazer o que está lá no livro de 2 Pedro. Orar ao Senhor, jejuar e falar: Senhor, o que o irmão Carlos está fazendo? É tu que está usando ele desse jeito para me provar? Se for uma prova, me ensina o que é que tu quer me ensinar nessa prova que está me aborrecendo. E muitas das vezes o crente ele não faz isso. Ele prefere dar lugar à sua cara. Vira a cara, toma os seus caminhos, seus atalhos, né? Porque o caminho de Deus é um só. Tá certo? É caminho estreito. Aí eu tomo um atalho e falo: não, quero saber. Pronto. A hora que eu fico com raiva de você, aí eu estou saindo por esse atalho e começa a vir os impedimentos da minha oração. Tá certo? Aí eu preciso, o pastor precisa estar aqui o quê? Fazendo campanha. Tá? Porque quando se faz campanha você declima a gente. Precisa estar fazendo chá beneficente para poder estar até pegando, ajudando para poder pagar o imposto da igreja, o aluguel, porque tudo se paga aqui. Tá certo? Ninguém vive de oferta. Ninguém vive de salário da igreja. Todos trabalham, todos têm seu trabalho em nome de Jesus. Tá certo? Se vocês entrarem lá no canal Ministro Carlos Eduardo de Santo Amaro, vocês vão ver que o missionário te falou tintim. O pai dele tem problemas respiratórios, usa 4 bombinhas por dia, e ele trabalha, sai 4 horas da manhã do trabalho dele para ir trabalhar, chega de noite, ele tem que fazer comida, tem que lavar a roupa, tem que cuidar do pai, para poder estar na igreja, tá certo? E aí esse homem de Deus, ele fez o quê? Ainda deu um cargo de presidente para ele, tá certo? Então é um nome que a Bíblia disse, não foi? Jesus não mandou recado novamente. Ele disse, ele mesmo falou: dai honra a quem tem. Tá certo? Então, ame o seu ministério, honra o seu dirigente, ore por ele. Nós precisamos das vossas orações. Glória a Deus. Tá certo?
Nós não somos mais do que você. Tá certo? Nós somos igualzinho você. Sentimos dor, sentimos nervoso, sentimos raiva. Tá certo? Nós só não podemos dar lugar para raiva. Tá certo? Agora, eu estava falando de Paulo, que diz que nós não devemos entristecer o Espírito Santo de Deus, ao qual nós estamos selados para o dia da redenção, tá certo? Imagina você aqui, você vem e aborrece com Félix, aí o Félix está aqui na consagração aqui, aí quando chega em você, na vez dele falar assim: ô Pai, abençoe o irmão Carlos, abençoe o Pai ministro, abençoe o nosso dirigente. Aí eu já provoquei tanta ira nele, que a hora que chegar na minha parte, ele vai falar assim: ô Senhor, tenha misericórdia desse homem. Tá certo? Por quê? Porque ele está triste. Ele não tem palavra para mim. Tá certo, irmãos? Então nós temos que ser santos como Deus é santo. Tá certo? E esses delitos, esses que você leu aqui, com certeza você não precisa mais matar carneiro. Tá certo? Você precisa honrar seu ministério, honrar seus dirigentes em nome de Jesus e fazer o que o hino falou. Seja, Senhor, o meu tempo já consagrado para a tua obra. Tá certo? Porque não tem como eu servir a Deus, estar aqui orando e estar com o coração sujo. Certa vez Paulo ele vai pregar numa cidade ilícita e chega lá, tem uns homens lá que acham bonito, né? Porque Paulo ele expulsa o demônio, né? De uns adivinhadores que tinha lá, e aí ele vai e procura e oferece, né? E oferece para Deus, para ele trabalhar daquela forma dele, do jeito dele lá. Não, eu estou na igreja, mas é do meu jeito. Pronto. Aí ele pegou e saiu e foi expulsar o demônio. Tá certo? Aí o demônio pegou o cara e falou: quem é você? Ele falou assim: em nome de Deus de Paulo, eu te repreendo. Aí o diabo pegou e olhou para ele e falou assim: mas quem é você? Paulo eu conheço, eu sei quem é. Porque quando você não faz a vontade do diabo, o diabo tem pavor de você. Tá certo? Você acha que esse nervoso que ele coloca em você, esse desânimo para você não vir na casa de Deus, às vezes esse cansaço para você não trabalhar na obra de Deus, é quem está cansado, acha que é Deus? É pelo contrário. O que tem escrito em um, tem escrito no outro. Deus ele usou o profeta dizendo assim: que o vosso descanso não é aqui na terra, não. É lá em cima. Se nós estamos sentindo cansado e queremos fazer a vontade da nossa carne, é pecado? Não é pecado. Você simplesmente vai vivificar a sua carne e não vai aprender nada de Deus. Tá certo? Então tem que lutar, nós temos que lutar e matar a nossa carne. Tá certo? Para que nós possamos se consagrar a Deus dessa única forma. O que o demônio fez? Quando falou para ele assim: o Deus, Paulo eu conheço. O Deus de Paulo eu conheço, Paulo eu conheço, mas e você quem é? E meteu o pau nele, tá certo? Tipo assim, a mulher endemoniada foi que começou a quebrar ele na pancada. Só que era o diabo incorporado na mulher, tá certo? Então, quando aqui se fala desses pecados, tá bom? Se nós for colocar a nossa vida lá atrás, nesse contexto aqui, eu e você é culpado de muita coisa, tá certo? Mas hoje nós não precisamos de carneiro, porque Deus, a Bíblia diz que Deus subiu como um cordeiro ao matadouro, sem nenhuma palavra reclamar por você, tá certo? Então, a única coisa que Deus ele pede para mim e para você é: ide a todo mundo, prega a minha palavra. Não se preocupe que não é você quem cura. Pregue a minha palavra e indo, coloque as mãos aos enfermos e os curarão. Colocarão as mãos nos enfermos, os curarão,
e se alguma coisa mortífera tiver naquela pessoa, Deus ele vai repreender. Tá certo? Eu vou dizer aqui que eu não tenho dúvida dessa palavra. Tá certo? Está ali a minha esposa, tá bom? A missionária Santinha, que ela morreu e Deus ressuscitou ela. Tá certo? Tem meu sobrinho que estava decretado morto na barriga da irmã dele, da mãe dela. A minha irmã ligou do hospital chorando, eu fiz a oração para ela, e na hora que eu fiz a oração, o moleque mexeu. Hoje está com 21 anos, eu acho que algumas pessoas conheceram, que é o Maurício. Algumas pessoas conheceram, porque ele teve aqui um tempo, dirigiu igrejas e depois foi para outro ministério, tá certo? Que bom que está em outro ministério. Não foi para o mundo, tá certo? Mas ele é um milagre de Deus, tá certo? Câncer, nem falar. Já a quarta pessoa que é curada com câncer quando eu oro a pessoa, tá certo? Eu não tenho dúvida de que Deus cura câncer. Mas irmão, eu oro a Deus, eu já orei tanto pela minha família, eu já orei por pessoas, já intercedi por pessoas, e essa pessoa morreu, porque era a vontade do Pai. Porque aqui também está escrito assim, e será que quando pedirdes alguma coisa em meu nome, sendo de minha vontade, eu os curarei. Tá certo? Então, me lembro de uma passagem que certa vez alguém dos discípulos não entendeu por que Jesus foi fazer uma visita, e Jesus não curou de início aquele moleque atrofiado. O moleque estava todo atrofiado e Jesus não curou, irmão. Mas isso foi em Mateus. Aí quando chega em Marcos, né? Em Marcos, o discípulo vai e interroga Jesus na sua casa. Mestre, vem cá. Porque tem coisas que você não entende aqui, você não entendeu a pregação, na sua casa você tem que orar, você tem que falar com o Pai, ele é o dono da palavra. Tá certo? Eu não posso ir para a minha casa, eu não entendi a pregação, eu não senti a presença de Deus, mas eu tenho que mudar, eu tenho que sentir, eu tenho que ir à casa de Deus, sentir a presença de Deus, sentir minha semana abençoada no nome do Senhor. Eu não venho aqui passear, tá certo? Então eu tenho que cobrar de Deus, o que está acontecendo? Será que é só eu que não estou sentindo ou a igreja toda? Então eu preciso de uma resposta. E essa resposta, lá no Marcos, o discípulo ele pergunta para o mestre: mestre, vem cá, pelo amor de Deus, tu é o dono da vida, tu é o dono da vida, tu é o dono do milagre. Eu já vi tu curar enfermo, eu já vi tu ressuscitar ao morto, eu já vi tu fazer grandes milagres, expulsar demônio. Pai, me fala uma coisinha. Quem foi que pegou? O pai ou a mãe daquela criança para que aquela criança nascesse daquele jeito, toda atrofiada? Você sabe a resposta com maior paciência que Jesus deu? Falou: Marcos, nem o pai e nem a mãe. Aquela criança nasceu daquela forma para que a palavra do meu pai ela se cumpra na vida daquela criança. Tá certo? Tem coisas que você não vai entender. Você foi chamado com uma obra, foi ou não foi? Jesus ele deu uma ordem, tá? A gente só precisa estar com a vida no altar, tá certo? Não adianta eu não vir na igreja, não adianta eu me afastar e vir uma vez ou quando eu quero, que Jesus ele está de olho em mim e você, tá certo? Nós temos, para nós alcançar o poder de Deus, nós precisamos de um ministério. E a partir do momento que eu não quero vir à igreja, então eu me denomino que eu sou apto e tenho condições de abrir um ministério para mim com CNPJ e trabalhar dentro da lei. Porque aqui tem que obedecer a lei. Jesus obedecia a lei. Lembra de Pilatos quando foi cobrar Jesus no imposto lá? Ele falou o que para Pedro? Vai lá, no primeiro peixe que você pegar lá, tira lá a oferta lá e traz para Pilatos. Foi ou não foi? E pagou o imposto. Então,
não adianta a gente querer fazer culto em nossa casa, não adianta nós querer fazer as coisas fora da lei. Nós precisamos de ministério. Está firme o seu ministério? Você está com o coração limpo o seu ministério? Está trabalhando, você quer trabalhar para Deus? Pronto, é a oportunidade aqui. Está certo? Se eu não vou trabalhar nessa Assembleia, amém. Se você for para uma Assembleia, se você for para uma outra igreja, você vai ter que trabalhar lá do mesmo jeito. O que você não fez aqui, você vai ter que fazer lá. Então, é bom você honrar o ministério que você está conhecendo, que você conheceu. Que impedimento que você tem em nome de Jesus? Está certo? Então, tenho que pegar em nome do Senhor, consagrar minha vida, o meu coração para o trabalho do Senhor. Por quê? Eu falei que a criança nasceu atrofiada para a glória de Deus, está certo? O que é a glória de Deus? Pronto. Está vendo aqui o tibuleiro? Está vendo aqui? Olha que eu encontrei um pregador valente, um pregador que dê lugar para Deus, um pregador que faça a vontade de Deus. Isso pode ser o meu ministério, pode ser o ministério dos outros. Eu vou estar passando na rua assim, irmão, um momentinho. Deus está mandando fazer uma oração para você. E na hora que ele pôr a mão em mim, eu vou falar, vai essa mulher. Deus está mandando mais essa mulher. Por quê? Para a glória de Deus. Aonde eu passar, eu vou dizer assim, onde eu usei a muleta, eu estava no meu ministério, ou eu estava andando na rua, e Deus usou alguém. Agora, é assim, não é? Agora preste atenção. Enquanto eu e você estamos no aconchego da nossa casa, enquanto eu e você está com aquela dorzinha, que é na perna ou na cabeça, ou eu e você está limitado em nome de Jesus em alguma coisa do nosso corpo, mas tem uma pessoa que está pior do que você, esperando você para pôr a mão lá na cabeça dela, para libertar ela, porque essa é a ordem que Jesus deu para mim e para você. Ide a todo mundo, prega o Evangelho. E é para isso que Jesus morreu na cruz do Calvário. Hoje não se precisa mais se aplicar a morte do carneiro, o sangue, a expiação do sangue em nome de Jesus. Por quê? Porque o próprio Jesus, ele morreu, derramou teu sangue por mim e por você. Os nossos pecados estão perdoados e Jesus está esperando nós tomarmos a decisão para trabalhar na obra dele. Porque está cheio de pessoas atrofiadas, sem entendimento, sem saber como é que serve a Deus. Pessoas que estão enfiadas nas drogas, achando que está agradando a Deus, que estão infiltrados na bebida, que estão, às vezes, até violentos com seus pais, e às vezes com a sua palavra, você está dizendo que você não sabe falar, mas Jesus já colocou em você palavra, porque ele deu uma ordem. A Bíblia é só para mim, irmãos? Não, tem certeza? A Bíblia, eu tenho certeza que se você comprar uma Bíblia, essa palavra vai estar lá dentro da sua casa. Aí você vai entender assim, ó, puxa, como que a Bíblia fala com nós? O papai está mandando eu ir fazer visita. Olha, eu vou fazer uma visita, eu vou começar a trabalhar na minha família. Ô fulano, ó, eu vou convidar você, se você quiser vir, vai, não quiser, problema seu com o pai, mas eu te convidei, você me aplaude com Deus, porque eu preciso de uma cura de Deus. Eu preciso que Deus abra uma porta de emprego para mim, então eu estou te convidando. Vamos para a igreja hoje, que Deus tem uma palavra de bênção na sua vida. Está certo? E você vai estar fazendo o querer do Pai. Está certo? E Deus vai começar a se alegrar contigo. Está certo? Irmão, eu venho aqui, mas eu sinto muito nervoso, meu coração muito manchado. Dê lugar para Deus. Dê lugar para o Espírito Santo de Deus. Está certo? Em nome de Jesus. Fica esse ensinamento aqui, mas nós vamos mais ainda em nome de Jesus, tá bom? Nós vamos ler isso aqui até chegar aqui no altar. Porque a Bíblia, nesse mesmo livro aqui, está dizendo assim, ó, que o fogo do altar não pode apagar. E se as madeiras, elas estão secas, né? E aqui está dizendo que o fogo do altar não
eu vou voltar para poder queimar, espiar os pecados do povo. Então, vocês são a madeira, tá certo? Vocês são a madeira, tem que estar sempre preparada, em nome de Jesus, porque fogo representa o Espírito Santo de Deus. E se falta fogo em nome de Jesus, a madeira vai ficar verde, a madeira não vai prestar para queimar, em nome de Jesus, tá certo? Então, em nome do Senhor, a madeira, ela não pode faltar no altar do Senhor, e a madeira é cada um de nós, tá certo? As palmas, louva a Deus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Vitorinha, fica ali para você desligar para mim. Em nome de Jesus. Muito obrigado por vocês que estão acompanhando o canal, tá bom? Dentro de breve, eu vou tirar esse nosso nome e eu vou criar um logotipo, né? Deus tem uma palavra para você, tá certo? Eu já coloquei no comentário, tá bom? E se vocês querem que mude em nome de Jesus, comente em nome do Senhor, tá bom? Que Deus abençoe vocês, fique com a palavra de Deus e ótima semana para vocês.